Boa tarde, eu sou o Dom Astronauta bem Caetano e eu estou tomando um café. Eu gostaria de falar sobre coisas que acontecem nas nossas vidas. Por exemplo, nós pertencemos à raça humana e na raça humana os bebês nascem com um concurso de homens e mulheres. A partir de uma certa época da humanidade, começou a haver os bebês de proveta. O bebê de proveta era o início da inseminação artificial. Conseguia-se com os gametas, o espermatozoide e o óvulo em um microscópio não tão potente quanto os que temos hoje em dia. Fertilizava-se o óvulo e obtinha-se um embrião. E assim, muitas mulheres que antes não conseguiam ter filhos, porque não conseguiam fecundar os próprios óvulos dentro dos seus úteros, ou seus maridos tinham espermatozoides que não eram tão móveis. E dessa maneira, muitas pessoas nasceram depois de terem sido. E depois de implantadas no útero de uma mulher, essa mulher passava a ser a sua mãe. A importância de quem vieram os gametas para o concurso desse acontecimento não são importantes. Para a satisfação das pessoas que desejaram a experiência, sim, mas para a experiência, não. Então, os bebês, uma vez com uma mãe no seu útero, encontrariam lá um ambiente propício, um ambiente com a temperatura certa, nutrientes corretos, com o tempo correto para ficar ali e com mais ou menos uma data marcada para nascer. E aí, quando nascesse essa criança, ela seria igualzinha a todas as outras. Ela poderia ter defeitos, ela poderia ter menos tempo de gravidez, ou seja, nasceu prematura. E aí, uma criança prematura é igual a todas as outras. Então, ser um bebê de proveta, advindo de uma inseminação artificial, implantado num útero desconhecido pelo embrião, e até, quem sabe, provavelmente pelos cientistas. Imagina que você é estagiário ou você é residente, está estudando fertilização in vitro. E o seu mestre, nesse dia, vem já com o material que seria
uma bancada, né? Eu acho que não existia o computador ainda quando eles começaram a fazer isso. E então, é um processo não natural, onde o ser humano é o mais importante. Ao mesmo tempo, é um processo que começou sem muita tecnologia, a não ser um aparelho óptico. Ou seja, fundamental na fertilização in vitro, nessa aula de residência de genética, onde o estudante, porque não é estagiário, estagiário é quando o cara está fazendo estágio, e aí seria estagiário para, sei lá, office boy, como eu fui office boy. Na verdade, eu acho que era assistente geral para serviços internos e externos, ou qualquer coisa assim. Então, esse residente, doutor residente, para você que não trabalha no laboratório, esse doutor residente geneticista, ele diz para o seu próprio mestre: Mestre, o senhor não está enxergando o que está fazendo. O mestre humildemente diz: Se você tirar a mão da frente, eu consigo regular esse microscópio e aí eu consigo enxergar. Porque para enxergar pelo microscópio você não precisa ter uma vista 100% objetiva. Agora, se você quiser mostrar para o seu aluno o que você está fazendo, talvez ele se sinta confiante o suficiente para fazer a mesma coisa. E aí conseguimos que mais uma pessoa se arrisque a tomar o lugar da natureza, de Deus, ser mais importante do que a vagina, do que o pênis, do que a libido da pessoa que nem está pensando no que estará acontecendo naquele lugar, nesse momento, onde um ser humano, em uma lâmina, produz uma vida, ou será um Becker circular, e emoções ali não ajudam muito, e realmente, se não tiver uma pessoa segurando a tua mão ali para tu saber se tu deve fazer isso ou não, é difícil você decidir se isso deveria existir sequer, quando você é muito supersticioso. Talvez algumas pessoas simplesmente não fizessem isso. O professor diria: olha, agora você pega aqui o espermatozoide com essa pipeta microscópica e aí você encaixa essa pipeta microscópica no óvulo e aí você põe muito pouca pressão, porque não pode desorganizar a membrana interna. E uma vez que perspassou aquela membrana, você aciona a pipeta que devolve para fora dela mesma aquele espermatozoide e lentamente retira a pipeta do ambiente para que a cicatrização daquele lugar seja tranquila. Estranho falar em cicatrização numa coisa tão pequena quanto um óvulo. Será possível que uma cicatriz em um óvulo traria um karma adjacente, aleatório, esquizofrênico, esquizoide, que faria que aquele feto fecundado com uma pipeta de um espermatozoide desconhecido pela pessoa que o manejava
e o mestre que estava preocupado apenas em que aquela pessoa não dissesse não para mais uma vida. Nós estamos no ano 2018 e ainda assim há pessoas que têm medo de que se a fertilização in vitro se tornar uma maneira barata de se obter filhos, nós percamos a nossa utilidade. Ou pelo menos alguma coisa que nós precisamos para fazer isso poderia ser substituído por uma pipeta ou por um becker. E aquela coisa que a gente gosta, como que ficaria? Nós não poderíamos tocá-la, chegar perto. E assim, é claro, todas as mulheres teriam úteros perfeitos para terem filhos completamente limpos e saudáveis, até mesmo do olho grande. Mas talvez o meu medo de perder a utilidade para uma pipeta seja maior. Ou seja, nós já estamos o quê? 30, 40 anos da primeira fertilização in vitro? 30, não é? É, eu era criança quando surgiu o primeiro bebê de proveta. E nesse momento, as pessoas estão preocupadíssimas de saber se é gênero, se não é gênero. E os transexuais nunca vão poder fazer isso, até porque uma pipeta não pode enfiar alguma coisa dentro da barriga de um homem ou de uma mulher que não sabia se era homem. Ai, meu Deus do céu, o que é pior? Falar sobre transexualismo ou sobre ter alguma coisa que nós gostamos? Um pênis, substituído por uma pipeta. Então, depois desse processo todo, as mulheres preferem as pipetas ou os pênis? Algumas vão preferir as pipetas. Ué, se a mulher não gostar de pênis? Não gosto, não gosto, não gosto, acabou, e agora eu prefiro a pipeta e mundo feliz. Titio astronauta ia achar ruim? O geneticista ia achar ruim? O estagiário? O que não? Residente. O residente acha ruim? Ninguém acha ruim. Então, porque uma mulher não pode preferir uma pipeta para ter um filho do que um pênis? Afinal de contas, para algumas pessoas não existe grande diferença, não é? Ou seja, nós temos avanço tecnológico para que as mulheres tenham o direito de escolher até se preferem o Beckett ou a pipeta. E mesmo assim, a Almarada não vê que elas continuam escolhendo a gente. Pelo menos uma parte boa. E aí nós temos medo de falar sobre bebê de proveta, porque isso pode vir a falar sobre clonagem humana, que afinal de contas não pode existir, não pode acontecer, ninguém quer saber, deixa isso para lá, vem para cá, o que que tem? Porque as pessoas relacionam que se nós tiramos qualquer parte do processo que mantém a libido no ser humano, o ser humano pode vir a acabar desumanizando-se completamente. E se a mulher não tiver uma parte delas que goste da pipeta e outra parte delas que goste de pênis, as próprias mulheres talvez não queiram um mundo assim, até porque elas não vão querer entrar em controvérsia com as outras mulheres que também têm as suas próprias tendências e orientações sexuais. Talvez elas se zoem um pouco, né? Pô, tipo,
Humor não é proibido. Uma mulher, de repente, pode zoar a outra. Ah, você prefere a pipeta. Aí a outra deve falar: ah, para isso você não quer saber, porque se você um dia precisar, você também vai querer. E muitas pessoas também não consideram que o avanço científico na área de reprodução humana é um alívio, é uma dádiva, é substancialmente considerado um evento de felicidade no nosso mundo, que mais pessoas possam ter a opção de ter esperança de ter um filho, ou uma filha, ou uma filha, ou um filho, ou um bebê que depois vai ser o que quiser. E aí tem outro viés que ninguém presta atenção, é que quando a pessoa pede um filho de pipeta, sabe? Com Beckett, com mestre, com estagiário e tudo, sabe o que essa pessoa não quer? Abortar. Ainda digo mais, ela não quer abortar os dela, ela não quer abortar os que sobram, porque sobram muitos embriões dessas experiências para fertilização. Algumas pessoas, por exemplo, não vão conseguir manter 7, 10, 11 filhos poligênicos, recordistas mundiais, mas que foram dados para adoção de pessoas muito amorosas e desejosas também de ter filhos e que não tinham essa grana da pipeta, do microscópio, não nuclear na época, agora já, né? Temos um mundo de tecnologia para que as pessoas possam continuar tendo muitos filhos, onde isso é possível, porque há lugares no planeta que você pode ter um. E se você chegar lá dizendo, ah, que nada, vocês deviam tentar ter um montão também, você é considerado, sabe o quê? Uma pessoa de outro mundo que não tem noção da realidade. Então, qual o problema do ser humano ter liberdade para escolher um método mecânico, convencional, natural, tecnológico ou qualquer coisa sobre ter filhos? Por exemplo, minha mãe, ela tinha muita preocupação de não poder sustentar muitas crianças, porque meu pai era um homem fogoso e a minha família é humilde desde quando eu a conheço, apesar de hoje em dia estar melhor, né? Tem esse barquinho, tem essa cartola. E aí, mundo feliz? Então, depois desse tempo todo, nós temos mulheres que querem o direito de abortar simplesmente porque, porra, eu sei que o meu homem é muito fogoso e se eu for ter todos os filhos que ele quer, eu tô ferrada. Ou ele tá ferrado, porque quem vai ser preso se não pagar pensão é ele. Outras pessoas agradecem poder ter os filhos adotivos, quando essas experiências geram muito mais crianças do que os pais poderiam acolher. Eu não considero falta de amor quando esses poligêmeos se dispersam e nem muito menos fatalidade quando se encontram novamente. Eu acho tudo isso muito lindo. Eu mesmo queria ter uns irmãos gêmeos desses por aí. E minha mãe, ela usou um método anticoncepcional
chamado DIU. O DIU, quando me ensinaram o que era DIU, foi em 1980 e bolinha. Então, o que me ensinaram é que o DIU era anticoncepcional, potencialmente abortivo, e que uma pessoa que sobrevivesse a uma gravidez com um DIU seria, sei lá, uma coisa que não se espera que aconteça 2 vezes ou 3. Uma comunidade inteira por aí. No Orkut, a comunidade era enorme, de filhos do DIU, pessoas que também tiveram essa sorte. E aí, depois de uma gravidez tranquila, pequenos acidentes normais, vem a existência do astronauta, de parto cesariana, tranquilão. Por quê? Porque minha mãe não era marinheira de primeira viagem, e na primeira viagem ela tentou parto normal, pelo orgulho das mulheres, da natureza, da possibilidade, do poder, da potência feminina de ser cadeiruda, paredeira. Minha mãe queria ter parto normal, mas não deu, não teve abertura suficiente. E aí, na segunda vez, ela já nem tentou, já sabe que não funciona para ela. E isso é bom que se diga. As mulheres, eu não sei, de vez em quando eu não vejo essas mulheres falando sobre isso abertamente, sabe? Olha, minha filha, o parto humanizado é lindo para o bebê vai nascer mais saudável, você tem uma cicatrização mais rápida, depois você pode comer a placenta, você pode, sabe? Mas não é tão programadinho o tempo que você vai ficar no parto e tal. E pode ser que a sua compleição física, devido à tua genética e as tentativas anteriores na tua própria família de pessoas que já tentaram ter parto normal e não conseguiram, já poderia ter também dado esse indicativo, e aí para você não é aconselhável que você tente parto normal. Ou então por uma fratura, sabe? Vai que a pessoa fraturou a bacia. Por exemplo, eu já tive uma fratura, eu não posso ter parto normal, nem que o homem pudesse. Se eu fosse ter um filho, eu teria que ficar deitadão, porque eu sou todo quebrado, meu tórax é quebrado aqui em cima, meu quadril é quebrado embaixo, minhas pernas, tudo, todo quebrado, todo ferrado. Aí, eu tô aqui, todo ferrado, deixa eu ver se não tem nada errado aparecendo. Eu tô aqui todo ferrado e a barriga crescendo. E eu tenho que levantar, ir no banheiro. Eu tenho um marido fogoso, não é? Muitas dificuldades. Para mim seria muito mais difícil, porque, como eu falei, com a fratura no quadril, ter filhos talvez fosse até desaconselhável. O médico chegasse para você e falasse assim, poxa, adota. Você vai se quebrar no meio por causa disso. Então, a pessoa foi lá, consultou o médico mediu, viu o histórico, não sei o que, olha, para você é melhor cesariana. Com certeza ia vir alguma malucona, ia falar assim, que nada, isso é conspiração da medicina, para você não sentir a dor necessária para saber como é ruim esse mundo. Eu não sei se ela diria isso, porque eu não sou uma mulher. Mas com certeza ela diria para você tentar ser guerreira, honrar a fibra das cadeirudas parideiras da sua tribo e desprezar, sei lá, a sua própria compreensão física e a sua autoestima, a sua saúde, a sua vontade de continuar do jeito que quer. E talvez algumas pessoas te dessem opções. Olha, você vai poder ter o parto humanizado se você tiver dinheiro para pagar um hospital assim, assim. E se você não tiver dinheiro para o parto humanizado, vão botar você numa agenda. E aí você entra no dia certo, vai ter o filho, e papapá, e bem-vindo ao planeta Terra com o signo mais bonito do zodíaco e tudo.
E aí eu tive uma cesariana maravilhosa, nasci rindo pra caramba do meu irmão, que parecia um araminho enrolado. E tive uma infância feliz. Meu pai e minha mãe, que se amavam tanto, que me deram o nome do próprio autor da obra, Juninho. E você? Você falaria sobre essas coisas com a tua filha se você fosse um pai solteiro? Ou você chamaria uma tia para dizer para ela, olha, você tem direito de escolher o teu parto? Ah, não, mas a tia falou que é melhor fazer no meio do mato, no escuro, com água quente, toalha feita de trançado de alguma coisa. Você tem direito de escolher. Se você quiser ir lá no meio do mato procurar a parteira que faz desse jeito, eu nunca ouvi dizer nada a respeito. Pode ter acontecido há muito tempo atrás. Até sozinhas. Mulheres que vão sozinhas, sabe? Se acocorar e conseguir ou não, né? Darcy Ribeiro escreveu um livro que a Índia, depois, a mulher branca, foi tentar fazer igual às Índias, teve um gêmeos, spoiler, spoiler, não pode. Não vou dar spoiler, mas leiam Darcy Ribeiro, é tão maravilhoso. O nome acho que é Maíra? Maíra é o nome. Lindo. Que livro, que livro. Leiam. Ou você pode deixar a tua tia também dar o conselho nela, em vez de ser a tia dela. Agora, por favor, né, não vá deixar as amiguinhas decidirem entre si coisas tão importantes. Pelo menos mulheres adultas podem vos auxiliar nessas coisas. E com certeza, se você precisar abortar, é teu direito. Pode ser crime, mas não te negam a oportunidade, então continua sendo teu direito. Se você decidir ter o filho, a criança vai ser grata, de qualquer jeito. Mesmo que nunca te conheça, nem o pai, fruto de estupro ou qualquer coisa parecida, a criança, se nascer, tem uma predisposição enorme para ser grata e ser feliz. E se você decidir tirá-la, é teu direito. Isso foi de um astronauta falando como uma mulher. Mundo feliz para quem quer. É o máximo que eu consigo, né, pô? Se eu imitar um gay, aí não vai valer.